Desde que eu me engravidei, o meu namorado começou a me deixar jantar com meus pais uma vez por mês. Ele é um fofo. Meus amigos achavam que ter um filho com ele era uma má ideia. Para o mundo exterior, ele pode às vezes parecer um pouco controlador, mas isso é só porque ele me ama muito. Pelo menos é o que ele me diz. E, cara, eu o amo demais. Quero dizer, como não amar? Ele faz todas as compras pra mim. Então eu nunca preciso sair de casa e quando saio, ele garante que está comigo. Então eu sempre me sinto seguro. Ele pode não ser o mais bonito ou a pessoa mais inteligente no ambiente, mas compensa isso de outras maneiras. Nos encontramos online, ele gostou do meu perfil e começamos a conversar, mas não deu em nada. Felizmente pra mim, ele era tão persistente, ou eu poderia ter acabado com um cara que era dono de sua própria academia, franquia agora, e eu teria perdido tudo isso. Sorte minha. Em um mês, fomos morar juntos, e então comecei a vê-lo como o homem dos sonhos que ele realmente era. Sempre me ligando ou mandando mensagens para ter certeza de que eu estava bem. Nunca deixando estranhos me incomodarem quando estávamos fora, e se o fizessem, ele ficava com raiva. Ele vai ser um pai incrível. Na maioria das vezes, eles nunca o acusaram e, mesmo quando tentaram, não deu em nada. Aparentemente, ele tem amigos em altos cargos. Esse é apenas mais um motivo para amá-lo, sabendo que se algo der errado conosco, ele estará protegido. Vamos ficar juntos para sempre, ele gosta de me dizer. E tanto quanto eu gostaria de acreditar nisso. Nada é para sempre. A vida é muito imprevisível. Você simplesmente não sabe o que está esperando por você na esquina. O meu queridinho tem uma doença, diabetes. Isso é o que você ganha comendo McDonald's 3 vezes por dia. Eu continuo dizendo a ele, mas é claro que ele nunca escuta. Se ele não tiver açúcar o suficiente no sangue, pode entrar em coma, e tenho certeza de que as pílulas para dormir que tomou não vão ajudar. O que foi ruim para mim, elas acidentalmente caíram em seu shake e eu esqueci de tirá-las. Agora é tarde demais. Ele está começando a ficar um pouco tonto. Sabe de uma coisa? Aposto que se eu o levasse até o telhado para dar uma volta, ele se sentiria muito melhor. Ele adora lá em cima. Você pode ver a cidade inteira. Embora seja uma noite fria e possa estar gelado lá fora. Mas, novamente, eu tenho certeza que ele vai ficar bem. Ele tem a mim para cuidar dele. A namorada do meu irmão adora usar a gravidez como desculpa para ser insuportável. Atualmente, eu tô morando com a minha mãe, meu irmão e a namorada dele depois que meu senhorio me despejou ilegalmente. Eu odiei cada momento de viver aqui, porque nenhum deles respeita os meus limites. Espera-se que eu pague aluguel e serviços básicos, enquanto meu irmão mora aqui sem pagar nada. A sua namorada, Emily, tá grávida de 2 meses e se tornou insuportável. Ela está constantemente reclamando de cada pequena coisa que faço e alegando que minha má atitude está colocando em risco seu filho ainda não nascido. A minha mãe está desesperada para ser avó e não diz uma palavra para eles. O último hábito irritante de Emily é roubar a minha comida antes mesmo de eu dar uma mordida. Ela olhará presunçosamente e apontará que agora está comendo por 2. A minha mãe simplesmente dá de ombros enquanto eu sou forçado a cozinhar outra coisa. Cheguei em casa hoje e encontrei Emily chorando no sofá, enquanto meu irmão e minha mãe tentavam desesperadamente consolá-la. Eu perguntei o que havia de errado e Emily gritou comigo, dizendo que meu comportamento tinha causado um aborto espontâneo. O meu irmão e minha mãe me olharam com desdém e me disseram para ir embora porque eu a estava incomodando. Eu subi para o meu quarto e peguei cuidadosamente a caixa de pílulas abortivas e sorri para mim mesmo. Porque finalmente aquela vagabunda havia aprendido as consequências de roubar a comida de outra pessoa. Depois do apocalipse, Alan. O fim do mundo não foi emocionante. Não houve apocalipse zumbi, nem inverno nuclear. Todos ficaram doentes e morreram.
Demorou 2 anos para a sociedade entrar em colapso total. Eu tinha 13 anos quando meus pais sucumbiram ao vírus. Eu os enterrei atrás de nossa casa nos arredores da cidade. Eu gostaria que tivesse me levado também. Eu tive que morrer de uma maneira pior, morrendo de fome. Eu estava com minha última lata de carne enlatada quando alguém entrou pela minha porta da frente. Foi quando Alan entrou na minha vida. Alan invadiu nossa casa com uma mochila de caminhada e um rifle. Ele ficou chocado ao ver eu, de 13 anos, segurando nossa faca de pão mais afiada. Eu não ia deixá-lo pegar a minha comida sem lutar. Você tá sozinho? Ele abaixou o rifle. Filho, você tá sozinho? Eu balancei a cabeça. Ele me chamou de filho. Era bom ouvir isso. Alan me contou sobre sua vida. Ele também havia perdido pessoas, um garoto da minha idade. Ele disse que em um mundo louco como esse, as pessoas precisam cuidar umas das outras, e é isso que faremos. Então, Alan cuidou de mim e garantiu que eu fosse criado da maneira certa. Ele exploraria e eu treinaria. Alan disse que apenas os fortes sobreviveriam nesse mundo. Então, eu tive que me tornar mais forte, mais mesquinho. Levante pesos, faça corridas, faça de tudo. Um dia, ele notou que eu não estava escovando os dentes e pela primeira vez levantou a voz para mim. Quando ele viu o medo em meus olhos, respirou fundo e se desculpou. Alan disse que era importante que tudo em mim fosse forte, não apenas meu corpo, mas meus dentes, minha mente e meu coração. Eu sempre escovei depois disso, mesmo quando a pasta de dente acabou. Alan me fez um homem melhor. Quando fiz 15 anos, Alan disse que eu já tinha idade para explorar com ele. Eu ia à cidade com ele pela primeira vez. Eu estava tão animado. Fizemos as malas e partimos para a cidade. Alan me levou a um antigo bunker com 2 homens guardando. Eu não via outro humano além de Alan há anos. Ele me disse que estava tudo bem. Ele vinha aqui o tempo todo em busca de suprimentos. Nós 2 entramos. Havia um grupo de homens com roupas bonitas bebendo algo alcoólico. Dava para perceber pelo cheiro. Um se aproximou e começou a me examinar. O que está acontecendo? Eu disse. Não se preocupa, Alan me assegurou. Eles estão cuidando para que você não fique doente. Eles me examinaram da cabeça aos pés, meus músculos até meus dentes. Um dos homens falou. Ele parece bom, Alan. O seu melhor até agora. Por esse normal tá bom para você? Ele jogou uma mochila para Alan. Dentro estava cheio de cigarros, garrafas de uísque e uma variedade de pílulas soltas. Isso serve, Alan disse e deu um aceno de cabeça para o examinador. Antes de entender o que estava acontecendo, eu estava algemado. Alan sorriu e disse: Não se preocupe, você vai ser um ótimo escravo. O meu sabonete é muito caro. Então, eu recentemente consegui uma nova colega de quarto porque a minha antiga amiga se formou. Temos outra colega de quarto, mas a nova menina está dividindo o banheiro comigo por causa do tamanho do apartamento. Bem, na semana passada, notei que meu sabonete facial caro estava se esgotando mais rápido do que o normal e imediatamente soube que era a nova colega de quarto. Então, educadamente, eu a confrontei sobre isso. Ela disse que pode ter usado algumas vezes e ela estava arrependida e honestamente pensou que era dela. Eu admito que as embalagens se parecem, os potes comuns com texto em branco. Eu apenas disse a ela para olhar mais perto da próxima vez. Bem, nas semanas seguintes, suspeitei que ela o estava usando novamente, então comecei uma pequena experiência. Coloquei um pouco em um recipiente separado para eu usar e, com certeza, o recipiente original ainda estava perdendo volume. Nesse ponto, eu estava de saco cheio. O meu sabonete custava mais de R$50 por pote. E eu já havia perguntado a ela uma vez, então a confrontei de forma bastante agressiva e disse: Para de usar as minhas coisas. Mas ela continuou negando. Eu odeio mentirosos. Então, no fim de semana passado, peguei um pequeno frasco de ácido sulfúrico do laboratório em que trabalhei e derramei no restante da embalagem. Acontece que ela não estava mentindo, afinal. Eu fui acordada essa manhã por minha
outra colega de quarto gritando, e quando eu saí do meu quarto, ela estava do lado de fora do meu banheiro com queimaduras químicas profundas em todo o rosto. Eu recebi uma mensagem dela mais tarde dizendo que ela teria cicatrizes permanentes e precisaria de enxertos de pele. Eu meio que me sinto mal porque não dei a ela nenhum aviso prévio, mas ela deveria saber que não deveria usar as minhas coisas. Pelo menos a menina nova ainda parece legal. Mas, sabe-se lá por quê, ela juntou as coisas para se mudar. O cheiro da morte. Olhando fixamente para frente em minha aula de inglês do segundo período, eu senti um cheiro inconfundível, sempre tão fraco, mas inegavelmente presente. O cheiro da morte. Pelo menos é assim que eu chamo. Há mais de um ano, sempre que alguém está prestes a chutar o balde, eu sinto o cheiro no ar. Começa com o ar ficando espesso e ensopado, então vem o cheiro, doce e picante como uma fruta fermentando. Quanto mais perto estou dos mortos e quanto mais perto eles estão da morte, mais forte e pútrido é o cheiro. Talvez seja algum tipo de premonição psíquica. Algumas pessoas têm visões. Eu posso sentir o cheiro do futuro. Quem sabe como coisas assim funcionam? A primeira vez que senti o cheiro da morte estava no asilo com a minha avó de 91 anos. Meus pais saíram do quarto para discutir as opções com o médico e me deixaram sozinho ao lado de sua cama. Herbert, é você? Ela olhou para mim, pensando que eu era seu falecido marido. Eu estou com medo, ela disse, e foi quando o cheiro me atingiu. Eu tive que correr até uma lata de lixo e começar a vomitar. No começo, eu pensei que talvez ela apenas tinha, se sujado, mas então as máquinas ao seu redor começaram a enlouquecer. O médico entrou correndo e nos disse que tínhamos que sair da sala. Ela estava morta em menos de 3 minutos. Desde então, o cheiro sempre esteve ao meu redor, mas geralmente é quase imperceptível. De vez em quando, porém, o cheiro fica tão forte que praticamente sopro pedaços, e sempre fico sabendo que alguém próximo faleceu. Uma vez, foi em um acidente de carro que vi a cerca de um quarteirão de distância. Eu podia sentir o cheiro de todo o caminho até a estrada. Um dos motoristas não usava cinto de segurança e bateu a cabeça no volante. A única pergunta em minha mente era: por que estou cheirando isso agora? Antes que eu pudesse começar a considerar, o cheiro aumentou 100 vezes, fazendo eu me engasgar e vomitar um pouco na boca. A morte nunca cheirou assim antes. Era sufocante. Normalmente eu poderia dizer de onde vinha o cheiro, mas não dessa vez. Estava em tudo ao meu redor. Eu tive que sair da sala. Eu me levantei e corri para fora da sala de aula, indo para o banheiro mais próximo para vomitar e enxaguar minha boca. Assim que cheguei ao banheiro e comecei a vomitar, ouvi um estrondo, seguido de gritos. O cheiro era tão ruim que eu mal conseguia pensar. O que diabos estava acontecendo? Houve mais estrondos e uma grande comoção. O som de muitas pessoas correndo o mais rápido que podiam. Eu não tinha certeza se deveria correr ou me esconder no banheiro. E foi quando ouvi a porta do banheiro se abrir. Foi quando percebi por que o cheiro me seguiu até o banheiro. Foi quando eu soube que o fedor da morte estava vindo de mim. Eu não deixei meu irmão entrar em casa. Meu irmão William sempre foi um idiota comigo durante o nosso tempo na Terra. Desde que éramos crianças, ele me batia, me insultava e até me culpava por coisas que eram culpa dele. Meus pais, infelizmente, não ajudaram. Eles acreditavam que William estava apenas mostrando seu amor por mim à sua maneira. Quando entramos no ensino médio, ele tornou a minha vida ainda pior. Ele começou a plantar rumores falsos sobre como ele era a vítima e eu era quem eu estava tratando como lixo. Você pensaria que algumas pessoas tentariam entender o meu lado da história, mas não. Todo mundo me odiava a partir de então, durante nossos anos no ensino médio. Eu era espancado, insultado e falavam pelas minhas costas todas as vezes que eu andava pelos corredores. E é claro, meus pais fechavam os olhos. E toda vez que William me via em minha miséria, ele dava um sorriso malicioso.
No dia em que fiz 18 anos, eu saí da casa da minha infância. Foi preciso uma tonelada de terapia para aprender a lidar com isso, mas consegui me tornar a pessoa que William nunca me deixaria ser. Consegui minha própria casa, o emprego e me tornei independente por conta própria. Não demorou muito para eu ouvir minha campainha tocar. Fui atender e, quando vi quem era, meu coração caiu em um vazio negro. Lá estava William, brincando com as mãos, quando ele olhou para cima, sua expressão transformada em um sorriso esperançoso. No entanto, seus olhos estavam cheios de desespero. Ei, olha, eu sinto muito por tudo que eu fiz com você. É sério, eu preciso muito da sua ajuda. Você pode me deixar ficar na sua casa um pouco? Ele disse, a sua voz tremendo. Eu apenas dei a ele a cara mais odiosa, enojada e desapontada que pude fazer antes de bater a porta na cara dele. Eu nem reagi quando ouvi William gritando meu nome, enquanto algumas pessoas grunhiam e o levavam embora. Então, ouvi o som de uma van se afastando. Agora, me sinto um pouco culpado por não tentar ajudar o meu irmão, mas eu acho que ele mereceu. Na calmaria, na escuridão. O sangue tem uma textura diferente dos outros fluidos que deslizam pelas paredes do Bunker 31. Uma viscosidade ao coagular. A graxa é escorregadia, o molde viscoso, a água rala. Só o sangue gruda, se agarra aos seus dedos, alcança você depois que você se foi. O sangue do meu irmão Daniel permanecia nas paredes do pod 47 muito tempo depois de terem arrastado seu torso para compostagem e recuperação. Minha mãe chamou isso de suicídio. Uma mentira pálida. Um conforto ilusório para aqueles de nós que esfregaram o sangue e sussurraram: onde está o resto dele? Deveríamos estar seguros. Ajuda a lidar com as luzes bruxuleantes, a monotonia, as cápsulas modulares idênticas, a quadratura não natural de tudo. 48 casulos, cada lado com 4,5 metros, uma porta, sem janelas, todas flanqueando um corredor aos pares. Limpo. Uma coluna vertebral subterrânea com um único aviso na escotilha em seu forame magno. Além daqui, morte. Uma parte de mim realmente sente falta dessas palavras. Elas teriam parecido estranhas, banhadas pelo brilho do vermelho de emergência depois que as luzes se apagaram. Mas pelo menos teriam parecido algo, se as luzes de emergência tivessem funcionado. Agora só tem a escuridão. Uma espera desgastante pela luz. Loucura. Está tudo bem, querido. Ele só tem medo do escuro. É só isso. A voz da minha mãe treme enquanto ela nos tranquiliza, enquanto ouvimos as batidas abafadas, os gritos que deslizam pelo corredor. E se for o pod 49, mãe? Pod... querido. As histórias de Daniel. Ele estava perturbado, paranoico. Tudo tá... Olha, vai ficar tudo bem. Outro grito. E outro. Daniel tinha falado de gritos assim. Gritos da meia-noite que sangraram de uma cápsula além de nossas 48. Os gritos dos perdidos. Ele os chamou assim enquanto andava e roía as unhas irregularmente. Agora, os gritos estão por toda parte. Mas mãe, eu a alcanço. E se ela sumiu? Mãe? Eu rastejo pelo chão, varro meus braços, encontro a parede e um fluido, uma textura que meus dedos lembram, mas que o pod 47, nossa casa, não esqueceu. Mãe? Seu silêncio próximo parece beber os gritos distantes. Mãe, o que aconteceu? Aonde você foi? Mas a porta não se abriu. Eu teria ouvido. Eu não ouvi? Eu alcanço em seguida. Mãe? Onde é que... E meu estômago cai. Onde está a porta? Não, eu estou de cabeça para baixo. A escuridão, os gritos, o medo, o fluido. Eu me levanto e procuro a parede de nosso casulo com minhas mãos. Traço um perímetro de concreto frio e manchas pegajosas. Não,
Está tudo bem. Limpo. 4,5 metros. 5 passos. Vire à direita. 5 passos. Vire à direita. 5 passos. Para. Onde estão nossas camas? 5 passos. Vira. Mãe? Eu me viro. Cadê a porra da porta? Eu me viro de novo. 5 passos. Viro para o lado. Onde ela está? Mãe! 5 passos. Viro para o lado. Onde está qualquer coisa? Mãe! 5 passos. Viro para o lado. Onde estão os outros gritos? Olá! 4 passos. Parede. Eu contei errado. Eu sinto medo. O silêncio espreitador. 4 passos. Parede. Impossível. Mais 4 passos. Parede. 4 passos e parede. 3 passos. Parede. No silêncio, no escuro, só existe o meu som. 1 passo, 2 passos. Parede. A minha respiração ofegante. 1 passo, 2 passos. Parede. Meu coração acelerado. 1 passo, outro passo. Parede. Meus gemidos desesperados. 1 passo e parede. E o eco dos gritos. Os meus gritos. Os gritos de um perdido. Meu melhor amigo, o Sr. Wilson. O Sr. Wilson, o zelador da minha biblioteca local, é minha pessoa favorita em todo o mundo. Ele é uma fonte inesgotável de histórias de sua juventude e suas aventuras pelo mundo. Mas ele é apenas humano e tem seus defeitos. Ele muitas vezes desaparece por dias a fio sem avisar e me deixa sem um companheiro de leitura. Para uma pessoa que afirmava amar os livros tanto quanto ele, eu nunca o vi com um livro nas mãos. Ele é uma pessoa estranha, muitas vezes intercalando suas histórias com longas divagações sobre muitas coisas como pessoas imprestáveis e porcos na política, mas eu realmente não me importo, porque ele me manteve entretido mesmo com suas divagações. Uma coisa ruim sobre o Sr. Wilson é que ele usa muitas palavras feias enquanto fala. Eu realmente não posso dizer o que são ou o que significam, mas os meus pais me disseram para nunca dizer essas palavras, até que eu fosse um adolescente. Eu acho que eu nunca vou dizê-las porque meus pais dizem que é um sinal de estupidez ou algo assim. E o que eu mais gosto nele é o fato de ser um bruxo com mais de 1000 anos de idade. Um segredo que ele contou só pra mim. Ele constantemente bebe do seu frasco mágico, o que lhe dá mais vida. Ele sofre de uma doença antiga chamada alcoolismo, algo assim. Eu já ouvi um amigo dele falar. Tenho apenas 10 anos, mas fico triste por ele não ter contado a mim, seu melhor amigo, que sua poção lhe causou essa doença. Mais tarde, ele me disse que parecia que tinha ratos correndo em volta da sua cabeça com seus pés minúsculos e chiando. Eu tinha ouvido meu pai falar sobre o seu tubo de creme que matava ratos, então decidi surpreender o Sr. Wilson. Um dia, quando ele não estava olhando, eu coloquei um pouco do creme que peguei no seu frasco. Ele ficou tão animado depois de beber que dançou enquanto estava deitado no chão. Eu tô ansioso para ouvir sua resposta, mas ele tá dormindo no chão agora. Eu vou pegar um livro e esperar ele acordar. A boca dele tá cheia de espuma dos ratos mortos, então acho que deu certo. Eu espero que ele seja feliz agora. Eu sei que isso soa como o tipo de conselho para quem fica sozinho em casa à noite, mas isso é diferente. Começou há uma semana. Eu estava na cama, tinha acabado de virar 1 da manhã. Eu estava rolando pelo meu telefone enquanto a minha esposa, Stephanie, estava dormindo. De repente, uma notificação apareceu na parte superior do meu telefone. Qualquer pessoa com uma câmera de monitoramento estaria acostumada com isso. Movimento detectado.
Eu normalmente ignoro porque quase sempre é um carro descendo a estrada ou uma pessoa tropeçando de volta para casa depois de uma noitada. Então, a campainha tocou. A notificação seguiu. Há uma pessoa na sua porta da frente. Abri o aplicativo. Com certeza havia uma jovem de pé, agarrada ao batente da minha porta. Eu respondi: "Olá, posso ajudar?" Ela voltou imediatamente. "Por favor, me deixe entrar. Tem alguém me perseguindo." Eu disse a ela para ficar onde estava, que eu chamaria a polícia. Eu a ouvi novamente. "Por favor, me deixe entrar. Ele vai me machucar. Por favor, rápido." Nesse ponto, minha esposa acordou. Ela me perguntou o que eu estava fazendo. Enquanto me vestia para descer, disse que havia uma mulher à nossa porta, implorando para entrar porque alguém a perseguia. Eu estava prestes a ligar para a polícia quando Steph abriu o aplicativo. Ela disse: "Amor, não tem ninguém aí." Analisamos o histórico de movimentos. Ambas as notificações foram registradas. Abri a primeira. Nada além da nossa varanda da frente. Passei para outra notificação, onde alguém havia tocado a campainha. Lá estava a minha varanda da frente, envolta em escuridão. Mas dessa vez podíamos ouvir apenas a minha voz. Claro que não houve respostas às minhas perguntas. Eu pensei comigo mesmo: eu estava ficando louco. A minha esposa disse que era tarde. Eu devia estar meio dormindo e minha mente estava me pregando peças. Mesmo que estivesse certo, ainda não explicava por que recebemos as notificações. Na noite seguinte, nós dois nos sentamos para assistir uma série da Netflix em nossa sala de estar. Devemos ter perdido a noção do tempo, pois era quase 1 da manhã. Fui verificar se a porta dos fundos estava trancada quando meu telefone tocou. Perguntei a Steph se ela tinha o mesmo. Ela tinha. Abri o aplicativo assim que ele me notificou que alguém havia pressionado a campainha. Nós dois abrimos rapidamente a exibição ao vivo. Paramos na nossa porta. Uma criança. O menino não devia ter mais de 8 anos. A câmera estava em visão noturna em preto e branco. O rosto do menino brilhava, os olhos perfurando a minha tela. Eu, mais uma vez, respondi: "Olá, posso ajudar?" O garoto olhou para a câmera. "Oi, o carro do meu pai quebrou na estrada e o telefone não está funcionando. Você pode me deixar entrar? Eu preciso usar o seu telefone." Eu e Steph nos entreolhamos. Ela balançou a cabeça para mim. Eu respondi a ele: "Eu posso chamar alguém para você, ou talvez a polícia possa ajudar?" O menino então pareceu se virar. Sua voz agora tinha raiva. "Abre a porta, eu preciso de ajuda. Vai mesmo me deixar ficar aqui sozinho?" A história dele havia mudado. Voltei depois de engolir o meu próprio medo. "Fica aí que eu vou buscar ajuda." Dessa vez eu chamei a polícia. Eles chegaram cerca de 20 minutos depois. A essa altura, não havia ninguém por perto. Vimos o menino sair andando na esquina 5 minutos depois que eu desliguei o telefone. Os policiais verificaram nossa estrada e os arredores. Eles não encontraram ninguém, nem mesmo um carro estranho passando por aí. Nós dois tentamos mostrar a eles o aplicativo, mas obviamente não havia nada lá. Os dois oficiais foram compreensivos e pareciam acreditar em nós. Eles nos deram o número direto do departamento e nos disseram para ligar para eles se algo acontecesse novamente. Fomos para a cama naquela noite assustados e confusos. Não entendíamos o que ou por que isso estava acontecendo com a gente. No dia seguinte, decidimos dormir cedo. Certificamos-nos de que tudo estava trancado e a casa segura. Nós dois adormecemos cedo. Eu acordei apenas 1 da manhã com o som de 2 zumbidos do meu telefone. Eu ignorei isso, apenas rolei e voltei a dormir. Quando olhei para o meu telefone pela manhã, abri o aplicativo da campainha. A reprodução do vídeo não mostrava nada, mas podia ouvir arranhões por cerca de 2 a 3 segundos após o aparente toque da campainha. Desci as escadas e verifiquei a porta. 3 conjuntos de 4 arranhões profundos desceram pela minha porta da frente. A ansiedade me atingiu como um maremoto percorrendo meu corpo. Agora, eu temia a noite à nossa frente. 2 noites atrás, nós dois tínhamos decidido ficar acordados. Íamos acabar com isso. Estávamos no limite em nossa própria casa e simplesmente não estava certo. Os minutos aproximaram-se daquela maldita hora, 1 da manhã. Então,
Bem na hora, as notificações começaram. Abri o aplicativo. Agora estava lá um dos policiais. Ele era um dos oficiais que estava conosco na outra noite. Achei estranho, me pegou desprevenido. Steph disse que ia olhar pela janela lá em cima. Nós dois havíamos dito anteriormente que um de nós olharia pela janela para confirmar se alguém realmente estava lá. Eu atendi a porta. Olá, policial, eu posso ajudá-lo? Ele olhou para a câmera. Temos uma atualização sobre o problema que você está tendo. Por favor, abre a porta. Senti uma sensação de conflito tomar conta de mim. Isso não parecia certo. Eu já havia assistido a programas e dramas policiais suficientes para saber que eles geralmente precisam se apresentar a lugares com outro policial. A falta de carros de polícia também me enervou. Desculpa, policial. Eu tenho certeza que você consegue entender a minha relutância em abrir a porta devido à nossa situação. Ele retrucou. Tudo bem, eu sou um oficial da lei e estou instruindo você a abrir. Preciso entrar e te dar algumas informações. Agora, eu sabia que algo estava errado. Todo o seu comportamento era completamente diferente de quando conversamos 2 noites atrás. Observei enquanto sua cabeça olhava para cima. Ouvi minha esposa gritar as palavras. Meu Deus, os olhos dele! Que porra é essa? Eu subi as escadas correndo, meus pés escorregando enquanto corria. Vi Steph, mas ela parecia petrificada. Ela me olhou fixamente e disse: Você precisa deixá-la entrar. Ele vai nos ajudar. Eu respondi, lutando para recuperar o fôlego. Não, a gente não pode abrir a porta. Você sabe que a gente não pode. O que você viu? O que tinha de errado com os olhos dele? Ela inclinou a cabeça para mim. Seus olhos começaram a rolar para cima. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar. Seu tom começou a mudar. Estava se transformando em uma voz rouca e grossa. Seu rosto agora cheio de raiva, enquanto ela gritava comigo. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar agora. Eu a agarrei e a sacudi enquanto gritava. Steph, me escuta, sai dessa. Ela olhou para mim, atordoada e confusa. Ela disse, cansada, com lágrimas nos olhos. Eu só quero ir pra cama. E eu disse, só se você estiver bem. Ela disse que estava bem e não sabia o que havia acontecido. Eu verifiquei o feed de vídeo mais uma vez. Ninguém estava lá. Levei algumas horas para adormecer, preocupado com o que aconteceu com a minha esposa. Quando acordei na manhã seguinte, Steph tinha ido embora. O telefone e as joias deixadas na mesinha da cabeceira. Desci e procurei por ela. Mas nada. Ela não estava em casa. Liguei para a delegacia no número que me foi dado. Falei com o companheiro do policial que estava na minha porta. Contei a ele tudo o que aconteceu e que minha esposa havia desaparecido. Eles me disseram que o policial que estava parado na minha porta 8 horas antes estava de licença. Ele voou de férias ontem de manhã. Não podia ter sido ele. Nas horas seguintes, uma equipe de busca foi reunida e eu me juntei a eles na busca pela área local. Não havia sinal dela. Agora são 11 da noite. Eu tô sentado na minha sala, a minha cabeça agora cheia de medo e irradiando dor. Eu só quero a minha esposa em casa. Só quero a normalidade de volta. E aí vem. 00:59. 3, 2, 1. 1 da manhã. Chegaram as notificações. Eu abri o aplicativo. Stephanie estava na porta da frente. Eu estava quase esperando por isso. Eu disse, onde você estava, querida? Ela olhou para a câmera e disse, me levaram, mas eu escapei. E eu tô aqui agora. Deixa eu entrar e eu vou te contar tudo o que aconteceu. Eu dei um suspiro profundo. Ok, tô aí em 1 minuto, querida. O que eu posso fazer? Ela é a minha esposa. Eu não tenho nada sem ela. Eu escrevi tudo isso essa noite, esperando algum tipo de encerramento. Talvez até um final feliz para essa experiência horrível.
Acho que agora será apenas uma evidência do que aconteceu com nós dois. Eu preciso ir atender a porta agora. A minha esposa finalmente está em casa. As regras para trabalhar na cozinha do asilo. Bem-vindo à família Twilight Grove. Sabemos que é muito para absorver de uma só vez e você terá treinamento específico para o seu departamento, mas para começar, aqui estão algumas regras muito importantes para toda a instalação que pedimos a todos que sigam. Harold gosta de pregar peças, que na maioria são inofensivas. Harold também gosta de sobremesa. Deixe algumas no local designado, se quiser que as brincadeiras dele permaneçam inofensivas. Se puder, ajude a encher os comedouros dos pássaros. A observação de pássaros é uma atividade divertida para os residentes e os mantém engajados. Além disso, a coisa no telhado odeia pássaros e é uma situação em que todos saem ganhando. Não há necessidade de você ter acesso ao telhado. Ninguém que trabalha aqui vai pedir para você subir no telhado. Perguntas repetidas e obsessão em subir no telhado levarão a uma ação disciplinar e a um pedido de desculpas. Não deveríamos ter deixado chegar tão longe. A enfermeira Agatha sabe o que está fazendo. Ela trabalha aqui desde que a instalação abriu e nunca faltou ao trabalho. Mesmo sua morte anos atrás, no último incidente no telhado, não a impediu. Ela é uma das melhores enfermeiras para se trabalhar. Considere-se abençoado se ela o colocar sob sua proteção. Você tem um futuro brilhante aqui. Não a deixe brava. Respeite os residentes e não será um problema. A senhorita Agatha se certificará disso. Sempre deve haver uma cama vazia em Middle Hall. A TI precisa de uma cama vazia, e se a TI não tiver uma, TI vai encontrar um jeito de esvaziar e conseguir uma vaga. Se chegar a esse ponto, você verá 3 gatos fora da sala que a TI escolheu. Esse é o único aviso. Os gatos são muito amigáveis e adoram ser acariciados. Apenas certifique-se de se lavar antes de voltar ao seu turno. No entanto, não incomode os gatos se eles estiverem trabalhando. Se você vir alguém parado silenciosamente do lado de fora de uma sala, alerte a enfermeira. Eles não têm muito tempo sobrando. Se você vir vários gatos em várias portas, prepare-se. Algo grande está prestes a acontecer. Se você vir um gato em cada porta e dezenas de outros vagando pelos corredores, sentimos muito. Alguém subiu no telhado. Orgia mundial. A rua está cheia de gente, como eu posso dizer, fodendo. E não fodendo do tipo luxuoso, suado e apaixonado. Essas pessoas estão transando violentamente. Especialistas perderam a batalha, tentando explicar como isso aconteceu. Em um minuto, eles estavam se debruçando em cima dos dados. No outro, eles estavam em cima das mesas, no chão, em todos os lugares. E não apenas homem e mulher, mas cada um com todos e qualquer um. Aos seus 70 anos, o Dr. Howard Wright desmaiou por exaustão sexual e acabou morrendo de ataque cardíaco. Ele sugeriu que o ar estava poluído pelas próprias árvores de quem dependíamos. Felizmente, aqueles com menos de 16 anos não eram suscetíveis ao poluente. Nenhum deles deveria ter testemunhado a depravação do homem. Mas isso, alguns dizem, é o menor dos 2 males. Enquanto alguns adultos sobreviveram ao contágio, não foram descartados como as crianças. Mary Stuart encontrou seu marido e os vizinhos furiosamente na sala de estar. Ela, ao contrário do marido, não foi afetada até que a atacaram. Enquanto ela se afastava, um pé tropeçou no tapete, mandando-a direto para a mesa de café. O ferimento na cabeça dela era apenas mais um buraco para o marido explorar. 5 horas depois, ele sucumbiu à fadiga e morreu. Eles não comem, não dormem, apenas fodem, sem pensar. Implacáveis, nojentos. Eu era um dos poucos sortudos, mesmo tendo testemunhado a minha esposa no meio de uma selvageria carnal. Agora, você não pode sair sem vê-los fazendo. Orgia em massa não é mais uma palavra.
É mais como uma orgia mundial. Só que as pessoas estão literalmente transando até a morte. Dizem que você pode sobreviver sem comida por algumas semanas. Estamos perto do Dia dos Namorados. Eu só espero que tudo acabe antes disso. A Casa das Moscas. Onde tá a mamãe? Ela tinha 4 anos agora, não fora da fase de falar como um bebê. A mamãe tá em casa, querida, eu disse, apertando sua mãozinha. Eu tô sentindo dor de novo. Eu sei, você tá doente, querida, mas não vai doer muito mais, eu prometo. Tudo bem, mas quanto tempo mais? Só mais 15 minutos, não muito. Respondi, enquanto continuávamos por uma estrada poeirenta e de terra. Eu me senti péssimo, fazendo ela andar tão longe. O câncer estava comendo ela por dentro agora. Era incrível que ela pudesse andar. Então, eu vi. Um pequeno chalé situado entre as árvores. É aqui. Eu tô com medo, ela respondeu. Eu também. Eu a acompanhei pelos paralelepípedos rachados do caminho do jardim. Foi então que vi as moscas. Centenas delas. Seu leve zumbido crescendo em um som ensurdecedor enquanto rastejavam por toda a estrutura. Não deveríamos bater? Ela perguntou inocentemente quando chegamos à porta da frente. Não, não precisamos. Não aqui. Lá dentro, sentada em frente a uma lareira crepitante, estava uma velha. Um fogo abrasador, mas não vi fumaça saindo da chaminé quando nos aproximamos. Eu sei por que você está aqui, ela resmungou, tirando uma pequena carteira de couro. Continha o equipamento cirúrgico. Eu não gosto dela. Veio a voz infantil ao meu lado. Eu lhe atirei um olhar, castigando silenciosamente sua grosseria. Ela gemeu antes de falar novamente. Onde está a mamãe? Eu te disse, querida. A mamãe tá em casa. Eu sei, mas onde tá o papai? Eu estremeci. Sem mais perguntas agora, tá bom? É a hora. Temos alguns passos em direção à velha. Tanta inocência. Aflição desnecessária. Ela murmurou. Eu não podia ver seu rosto, mas podia ouvir o sorriso em sua voz. Ela não tem muito tempo, eu disse, a minha voz falhando. Por favor, me ajuda. Então, me dê ela aqui. A garota olhou para ela com olhos suplicantes, mas ainda assim eu a empurrei na direção da velha. Ela pegou a garotinha pela mão, sussurrou algumas palavras sobre ela e enfiou a mão na carteira de instrumentos cirúrgicos. Então, com um movimento rápido, ela passou a lâmina de um bisturi em sua garganta. Eu não conseguia assistir, não enquanto ela segurava a garota e o sangue escorria de seu pequeno corpo. Não quando ela cortou as partes de que precisava e as transformou em mingau em um pilão velho e almofariz. Quando ela terminou, ela estalou os dedos. Beba. Peguei a tigela de pedra em minhas mãos, levei-a aos lábios e fiz o que me foi dito. Eu não sinto mais nada. Não a dor do abuso na infância, nem a saudade da família que perdia em um estranho acidente de carro, nem mesmo a culpa de sequestrar uma garotinha de uma família que a amava, mesmo que ela estivesse condenada a morrer jovem. Eu não sinto mais porra nenhuma. E eu amo isso. Eu não consigo parar de olhar para minha madrasta. Sempre houve uma certa tensão estranha entre mim e minha madrasta. Ela tem apenas 24 anos e é quase 30 anos mais nova que meu pai. Ela é, honestamente, linda de morrer. E eu nunca consegui entender como meu pai tá namorando com ela. Ela me pegou olhando pra ela em várias ocasiões, pois ela tá continuamente andando com roupas justas. Às vezes, acho que ela faz isso pra me atormentar,
porque depois eu vou me trancar no meu quarto pensando nela. Ultimamente, ela começou a fazer yoga na sala de estar. Ela sempre escolhe fazer isso enquanto eu estou assistindo televisão. Eu posso ver o sorriso em seu rosto enquanto tento desesperadamente esconder a protuberância que está me causando. Ela e meu pai sentaram comigo outro dia e me disseram que eu precisava parar de olhar para ela porque estava deixando ela desconfortável. Eles sugeriram que eu estava começando a me tornar um pouco pervertido. Fiquei sentado ali, estupefato, enquanto eles me castigavam repetidamente. A minha madrasta sorriu para mim, enquanto explicava que iria me ajudar a superar as minhas tendências pervertidas. Meu pai acenou com a cabeça enquanto me dizia que era para o meu próprio bem. Agora eu estava deitado no chão, com meus olhos abertos. A minha madrasta por perto fazendo yoga na mais provocativa das posições, enquanto sorria para si mesmo. Eu, tentando desesperadamente controlar a minha libido e não pensar nas lâminas do cortador de grama girando rapidamente, logo acima da minha virilha nua. Ela esperou seu marido chegar. Ela se sentou no berçário, desfrutando da confortável cadeira de balanço enquanto esperava o marido voltar para casa. Suas mãos esguias estavam cruzadas em torno de seu estômago protuberante, o polegar acariciando-o com carinho. Seu filho chegaria mais cedo ou mais tarde e ela se sentia inexplicavelmente animada. Ela imaginou embalar o pequenino em seus braços, seu marido envolvendo os dois. Uma foto de uma família perfeita e pacífica. Ela se permitiu imaginar quem a criança se tornaria. Ela desejava um menino forte, forte como o pai. Ele esperava uma menina, tão bonita quanto a mãe. De qualquer forma, ela tinha certeza de que os dois ficariam tão incrivelmente felizes que o pequenino seria a solução para todos os seus problemas. E então, a dor inundou seu corpo como uma onda quebrando nele. Ela choramingou, mas optou por ignorar os sinais de trabalho de parto que lentamente a dominaram. Ela teve que esperar o marido chegar em casa. Inquieta, ela deu alguns passos em uma direção e depois voltou, uma e outra vez. Mesmo horas depois, quando as dores eram suficientes para fazê-la gritar, ela esperou por ele. Sem ele, ela não poderia ir ao hospital. Ela precisava tanto dele para estar com ela, nem mesmo pensando em mais nada. Mesmo quando o sangue começou a jorrar, colorindo o tapete de uma cor vermelha assustadora, ela esperou pelo marido. Depois, quando ela temeu que poderia perder a consciência, ela simplesmente esperou pelo retorno dele. Ela esperava que ele viesse cuidar deles. E então, uma criança nasceu, chorando alto e forte, enfraquecida, sentada contra a parede do berçário em uma poça do seu próprio sangue. Ela segurou o recém-nascido contra o peito e simplesmente continuou, esperando. Levaria mais um tempo até que ela finalmente o ouvisse na porta da frente. Então, ela o ouviu destrancar e abrir. Por fim, ele soltou a corrente em torno de um de seus tornozelos. Seu marido finalmente estava em casa para conhecer a filha. No olho da tempestade. Os Pits, como os chamávamos, experimentariam seu crime em um ciclo contínuo, até que nós, os processadores, que monitoramos seu estado emocional, sentíssemos que eles sentiam um verdadeiro arrependimento, remorso e repulsa por suas ações. Às vezes demorava um pouco, mas todos chegavam lá. Mesmo aqueles que acalentavam a memória de seu crime acabariam por odiar a repetição dele, de se verem cometendo-o repetidas vezes. A experiência, revivida, centenas de milhares, milhões, até bilhões de vezes, era uma tortura existencial de gotas d'água. E todos quebram eventualmente e totalmente. Os prisioneiros, profundamente em coma induzido e experimentando seu próprio tempo subjetivo, podiam passar pelo evento centenas de milhares de vezes por dia. Monitoramos remotamente a atividade cerebral deles, um lapso de tempo estranhamente bonito da atividade química e elétrica de seus cérebros.
Uma tempestade pessoal de paixão e horror. Nuvens escuras de emoções, girando e girando e crepitando com raios e eletricidade. Quando víamos o que queríamos, nós os trazíamos de volta. Eles eram todos pessoas diferentes ao retornarem, com olhos antigos em rostos sem rugas. Homens e mulheres quebrados, assombrados por suas ações, ainda revivendo, em certo sentido, alguns tendo passado uma vida subjetiva, presos em um loop contínuo, repetindo um evento que haviam cometido inicialmente, agora arrastados como um passageiro relutante, forçados a experimentá-lo de novo e de novo e de novo. Era estranho para mim olhar em seus olhos assombrados e horrorizados. Eu estive em suas cabeças, vi o funcionamento interno de suas mentes, estudei o jogo sutil de suas emoções e memórias agitando suas sinapses. Agora eu estava do lado de fora novamente, forçado a me comunicar com eles neste nível básico e banda limitada, exalando sons um para o outro, batendo lábios, dentes e línguas. Nós, os processadores, somos uma raça estranha e ficamos mais estranhos com o tempo. Esse assunto não era diferente do resto. Ao acordar do coma induzido, ele começou a chorar, soluçando incontrolavelmente, atormentado pelo horror puro e profundamente sincero pelo que havia feito, e alívio desesperado por não estar mais experimentando um roubo terminado em homicídio. Observei a tempestade de emoções mais simples e menos bonita, microexpressões e umidade em seu rosto. Ouvi seus soluços e expressões de arrependimento sincero pelo que havia feito e seu alívio por sua tortura ter terminado. Mas não acabou, eu respondi. Você reviveu o seu crime 718.487.321 vezes, antes de mostrar verdadeiro arrependimento, nojo e horror por suas ações. Agora é hora da segunda metade da sua sentença. Você experimentará o crime o mesmo número de vezes, mas dessa vez, da perspectiva de sua vítima. Observei seus olhos se arregalarem em crescente compreensão e horror, enquanto estendia a mão para o interruptor que o colocaria de volta sob as gotas de água. E então, com o movimento de um dedo, mais uma vez, convoquei a tempestade. Perseguição. Corri o mais rápido que pude. Eu podia ouvir o peso de seus passos quando eles batiam no cascalho, sentir o cheiro de desespero em sua imitação barata de colônia, sentir o cheiro de seu suor laborioso. Eu me senti exausto. Isso é culpa sua por faltar à academia nos últimos 2 meses. A minha mente me advertiu enquanto meus pulmões ofegavam por ar e minhas pernas fracas imploravam por alívio. Eu me perguntei se, naquele momento, ele e eu não éramos tão diferentes, ambos compartilhando o mesmo pavor doentio em nossos estômagos e a surpreendente descarga de adrenalina quando nossos pés batiam no chão. Ele começou a gritar quando nossos corpos se aproximaram e meus olhos procuraram ansiosamente a rua vazia, sem testemunhas. Quando fiz minha investida final, uma onda de emoções percorreu o meu corpo. Dor, vergonha, excitação, mas acima de tudo, fome. Dia da foto. Eu tomo algumas respirações tentando me acalmar. Aliso meu cabelo com as pontas dos dedos. Toda a minha reputação depende dessa foto. Aquela que será imortalizada para sempre. Eu fiquei acordado na noite anterior, pensando nos detalhes finais. Um sorriso clássico ou um olhar sério e pensativo me representaria melhor. Talvez eu devesse escolher algo completamente diferente e memorável. Antes que eu possa me decidir, a lâmpada se apaga em um flash ofuscante. Eu pisco para afastar as estrelas e sinto a decepção tomar conta do meu peito. Tenho certeza de que não saiu como eu imaginei. Com licença, eu digo educadamente para o fotógrafo. Eu posso refazer? O policial não fala nada. Ele nem consegue me olhar nos olhos. O seu cérebro
no trabalho. Vamos fazer um pequeno teste. Toque a ponta do nariz e a ponta do dedão do pé exatamente ao mesmo tempo. Você deve sentir o nariz primeiro e o dedo do pé em segundo lugar, devido à maneira como o sistema nervoso está conectado. Leva mais tempo para a informação viajar pelo sistema nervoso dos pés do que da cabeça. Mas não é isso que acontece. Então, por que o toque é simultâneo? O seu cérebro edita a lacuna para evitar confusão. A sensação do nariz é atrasada do consciente até que o dedo do pé chegue lá. Sua consciência está constantemente atrás do que podemos chamar aqui de tempo real, caso haja coisas que precisam ser removidas da cena. O sistema está constantemente trabalhando, eliminando as informações que considera desnecessárias ou prejudiciais do fluxo constante de informações que, de outra forma, o sobrecarregariam. Seu cérebro protege ativamente a sua mente, escondendo coisas dela. Coisas que considera melhor não ver, ouvir ou saber. Agora, você deve estar se perguntando sobre o que eu estou falando. Mas você se lembra de todas aquelas vezes em que estava sozinho e de repente sentiu que alguém o observava? Uma mensagem de seus demônios pessoais. Olá, meu querido. Você não sabe quem eu sou, mas eu conheço você. Eu sou um dos 3 demônios que foram atribuídos a você no nascimento. Veja, algumas pessoas neste mundo estão destinadas à grandeza, destinadas a viver vidas felizes e gratificantes. Você, receio, não é uma dessas pessoas, e é nosso trabalho garantir isso. Quem somos nós? Ah, sim, claro, que rude da minha parte. Permita-me apresentar-nos. A vergonha é meu irmão mais novo, o demônio em seu ombro esquerdo. A vergonha diz que você é uma aberração, que esses pensamentos que você tem não são normais, que você nunca vai se encaixar. A vergonha sussurrou em seu ouvido quando sua mãe o encontrou brincando consigo mesmo quando criança. A vergonha é quem faz você se odiar. O medo está em seu ombro direito. Ele é meu irmão mais velho, tão velho quanto a própria vida. O medo enche cada canto escuro com monstros, transforma cada estranho em uma rua escura em um assassino. O medo impede você de dizer a sua paixão como você se sente. Ele diz que é melhor não tentar do que deixar as pessoas verem que você falhou. O medo faz você construir sua própria prisão. Quem sou eu, então? Eu sou o pior de seus demônios, mas você me vê como um amigo. Você se volta para mim quando não tem mais nada, porque eu vivo no seu coração. Eu sou aquele que te obriga a suportar, aquele que prolonga o seu tormento. Atenciosamente, Esperança. Protocolo Sísifo. Eu me pergunto por que eles me escolheram. Construção média, altura média, peso médio. Eu sou saudável, não extraordinário. Dispensável, talvez. No entanto, aqui estou. A deriva no infinito cósmico, e a Terra é uma memória distante. Eu e todas as coisas pelas quais eles querem ser lembrados. A nave é pequena, funcional. Um quarto, uma sala de controle para se as coisas derem errado. Nada deu errado ainda. O volume principal é mais um pequeno armazém. Prateleiras de discos, fotografias, servidores de computadores, artes, máquinas. A efêmera história de uma espécie moribunda. É uma cápsula do tempo. Ou um caixão. Sento-me. Fico observando e ouço a Lacrimosa de Mozart enquanto leio a Bíblia cristã pela 3ª vez, enquanto a nave segue em frente. Há também uma câmara para o sono criogênico, para prolongar minha vida útil, me preservar como um pão barato no freezer. Eu não posso estar nela o tempo todo. É ruim para minha biologia, aparentemente. Então,
A cada poucos anos, eu apago por algumas décadas. Acordo, verifico as mensagens da Terra, repito as mensagens da Terra, tento entender as novas complicações geopolíticas, os desastres ecológicos. Então, eles pararam de aparecer e eu fiquei com meus pensamentos e o violoncelo de bar. Eu paro de entrar na câmara. É suja, antinatural e, além disso, quero envelhecer. Quero viver, rir, amar. Mas eles tiraram isso de mim. Sacrifiquei minha vida pelo quê? Pelo legado da espécie? Pro inferno com isso. Eu apodreço em desafio. Deixo meu cabelo grisalho, minha pele flácida, meus músculos atrofiados. É assim que quero ser encontrado. Como quero que eles sejam lembrados. Podre e impermanente. E então, eu me sento perto daquela grande janela, olhando para o infinito cósmico, e deixo Clair de Lune, de Debussy, cantar para eu dormir uma última vez. Eu acordo, cego, ofegante. Meus olhos se ajustam. Minha pele está molhada e mal cheirosa. Displays de neon piscam para mim. Eu estou na câmara. Como isso é possível? Ando, agora com desenvoltura, em pernas mais novas. Corro para a sala de controle, passando o cadáver do último humano contra a janela e vasculho diretórios e bancos de dados ocultos, até eu encontrar o protocolo Sísifo. Devo ser refeito, renascido, como era quando entrei na nave pela primeira vez. Toda vez que eu morrer. Eu sou o quê? Como uma bateria? Eu tenho que sair. Eu bato minha cabeça contra a janela. Eu devo estar no inferno. Não pode ser real. Eu me sufoco, me enveneno, cada vez despertando, intacto, inteiro. Se eu quiser escapar do inferno, devo queimá-lo. A Sinfonia número 5 de Beethoven me acompanha enquanto eu trabalho no painel de controle, até que também pare. A sirene começa a piscar. Motores a todo vapor. Sento-me uma última vez, lendo um jornal do dia em que o muro de Berlim caiu, e me sinto aliviado quando o vácuo do espaço o despedaça. E eu, à deriva, finalmente vivo, finalmente morrendo. No final do infinito cósmico. Não assista isso em um computador, ou tablet, ou em qualquer tela grande. Mesmo se você mora sozinho, não se sente de costas para uma sala maior. Se alguém ou alguma coisa for particularmente bom em se esconder, esguio, quieto e rápido, eles podem facilmente estar na mesma sala que você, espiando por uma janela ou escondido atrás dos móveis. O ideal é assistir no celular, deitado de costas, com a tela a pelo menos 15 centímetros do rosto. Por favor, mantenha as luzes acesas. Isso torna mais difícil para eles se aproximarem de você. Pense se você ouviu algo fora do comum nas últimas horas, como um rangido nas tábuas do assoalho, a batida de algo batendo na mobília ou uma porta abrindo e fechando inexplicavelmente. Se tiver, feche o vídeo e pare de ouvir. Há uma boa chance de que algo esteja observando você. Eu moro na zona norte do Rio de Janeiro. Eu e minha namorada moramos em uma república universitária aqui na cidade. Perdi contato com os meus amigos do colégio, então praticamente todo o meu grupo de amigos mora no mesmo prédio. Os quartos são muito grandes, muito cheios e, sem surpresa, muito barulhentos. É comum ver e ouvir alunos bêbados e convidados de festa pelos corredores à noite. Você começa a desligar com o tempo e parar de prestar atenção. Talvez por isso eles tenham menos cuidado com a gente. De qualquer forma, a semana de apresentação do TCC estava chegando e meus amigos e eu pensamos que seria uma boa noite para sair para uma boate. O resto dos meus amigos quase nunca responde a mensagens como essa, mas sempre posso contar com o Edu e o André para vir à cidade. Então, na última quarta-feira, fomos para a Fosfobox. Pessoalmente, eu não sou o maior fã da Fosfobox. Tá sempre muito lotada e não há lugares para se sentar, mas André estava decidido a ir a esse show hoje à noite, então eu e Edu meio que apenas seguimos. Entramos na boate sem problemas, pois tínhamos apenas algumas pré-bebidas.
Eu pensei ter visto alguém cortar na nossa frente enquanto o segurança verificava nossas identidades, mas não pode ter sido isso. Havia outro segurança do outro lado que não parecia ver nada, então eu só não reagi. André saiu para ir para o meio da galera enquanto eu e Edu fomos pedir bebidas. Edu pediu uma cerveja, eu pedi uma Jägerbomb. Assim que o barman me entregou a bebida, eu ouvi a voz do Edu ao meu lado. Aquele cara tá olhando pra gente? Não prestei atenção em Edu, nem olhei em volta, pois estava muito ocupado pagando o barman. Eu realmente nem ouvi suas palavras porque eu estava muito ocupado imaginando como uma dose de Jäger e Red Bull poderia custar tão caro. Mas antes que eu pudesse responder, uma garrafa cheia de cerveja quebrou nos meus pés. A cerveja do Edu. Eu me virei para ver o que tinha acontecido. Edu não era estúpido e ele não estava bêbado. Alguém tinha arrancado de sua mão? Mas Edu se foi. No começo, presumi que ele tinha acabado de entrar na multidão para sair com o André, mas então o barman falou. Você viu aquilo? Ele riu, antes de olhar em volta confuso. Viu o quê? Eu respondi, um pouco confuso com toda a situação. Ele respondeu. Eu juro que acabei de ver alguém correndo com seu amigo. Olhei para trás, olhei para o chão. Nenhum Edu para ser visto. Olhando para o chão, acho que me lembro de um par de pernas correndo por mim, mas eu estava focado em procurar pelo Edu, então realmente não as registrei ou reagi a elas. Confuso, olhei para o barman. Ele também se foi. Para onde ele foi? Havia outro cliente atrás de mim na fila, e ele era a única pessoa atrás do balcão, então ele não deixaria seu posto assim. Eu estava começando a ficar assustado, abri caminho até a muvuca para encontrar o André. Talvez Edu estivesse com ele. André estava em seu próprio mundo, dançando. Ele estava focado no DJ, focado nas garotas, focado em dançar junto com todo mundo. Tanto quanto eu posso dizer, ninguém além de mim viu o que estava atrás dele. Não posso dizer o que vi por razões que explicarei mais tarde, mas confie em mim quando digo que essa coisa não era humana, embora, ainda assim, humana o suficiente que quase poderia se misturar a uma multidão como essa. Quase. Eu estava prestes a gritar e apontar, chamar a segurança para sinalizar ao André que ele tinha que correr. Graças a Deus eu não fiz isso, porque assim que aquela criatura se virou para mim, tudo se encaixou. Edu tentou apontar algo para mim e então ele desapareceu. O barman chamou seu ajudante e ele desapareceu também. Ainda assim, André e todos ao seu redor estavam cuidando de seus próprios negócios e eles estavam bem. Quando se virou para mim, suas feições horríveis queimaram a parte de trás da minha pálpebra. Eu calmamente peguei meu telefone e comecei a enviar mensagens de texto para minha namorada. Eu tô voltando para casa. Não me manda mensagem. Mantenha as portas trancadas até eu chegar. Eu vou explicar tudo quando chegar aí. Eu me virei o mais calmamente que pude e fui embora. Subi as escadas e subi a estrada. Ouvi uma porta lateral abrir. Não reagi. Ouvi passos correndo atrás de mim e não me virei. Então, a voz de André. Ei, onde é que você tá indo? Eu rezei para quem estava ouvindo para que a criatura estivesse bem escondida de novo, para que André não a visse me perseguindo. Quase desmoronei. Queria gritar para ele ir embora, mas simplesmente não consegui. Então eu continuei andando e ele disse: Quem é esse com você? Tanto quanto eu poderia dizer, essas foram suas últimas palavras. Eu andei para os corredores. Eu queria chorar, mas essa coisa ainda estava me perseguindo. Eu queria entrar em pânico, mas sabia o que aconteceria se registrasse a existência dessa coisa. Comecei a me perguntar se levar essa coisa para casa era o mais inteligente a se fazer, mas não me importei mais. Só queria me enrolar na cama e ficar debaixo das cobertas até o que quer que essa coisa fosse me deixasse em paz. Destranquei o portão. Ele escalou o muro. Entrei no elevador. Ele entrou comigo. Durante toda a viagem, ele estava pairando sobre mim, olhando para mim, imaginando como eu ainda não o havia notado. Fui até meu apartamento e bati na porta. A minha namorada me chamou. No segundo em que ela gritou, a criatura desapareceu, correndo a uma velocidade anormal pelo corredor e se escondendo atrás do que eu acho que era uma lixeira. Eu não sei, eu não estava olhando. Chamei a minha namorada, que abriu a porta maliciosamente, claramente apavorada com a minha mensagem.
A coisa estava muito bem escondida, mas o corredor tinha muito pouca cobertura. O que quer que fosse essa coisa, ela poderia se esconder muito bem. Não que importasse, porque quando minha namorada abriu a porta, eu vi o rosto da criatura pressionado contra a janela atrás dela, me observando. Mas era diferente. Os seus traços estavam ligeiramente alterados. A percepção assustadora me atingiu de que nenhuma porta havia se aberto no corredor e estávamos no 6º andar. Essa não era a mesma criatura. Quando minha namorada se virou, o rosto na janela sumiu de vista. Ela se virou para mim. Ele se levantou. O rosto podia passar de pressionar o rosto contra a janela para desaparecer sob ela com tanta eficiência que tive que me lembrar que não podia me deixar hipnotizar por seus movimentos. Minha namorada estava sendo vigiada, mas ela nunca teria ideia. Tinha estado aqui a noite toda, a semana toda. Há quanto tempo essa coisa estava aqui, pressionando seu rosto monstruoso contra a janela e, de alguma forma, ficando fora de vista? Eu calmamente expliquei a ela o que havia acontecido, para início explicando que ela não poderia reagir ao que eu dissesse, não importa o que. Depois, explicando os detalhes da criatura, como ela era. Talvez fosse estúpido, mas nunca estive tão estressado e confuso em toda a minha vida, e só queria alguém para conversar. Ela calmamente engoliu em seco. Uma lágrima rolou por seu rosto. Ela foi até o armário e começou a vasculhar os papéis. Eu me perguntei se ela ao menos acreditava em mim, ou se ela estava apenas levando o meu conselho de agir naturalmente muito a sério. Mas então ela puxou o desenho. Um desenho de criança. Seu desenho, feito na infância. Uma jovem cercada por pelo menos meia dúzia de figuras altas e inumanas. Não conseguia olhar direito. Em um segundo, ela estava lá no corredor. No outro, eu nem conseguia reconhecer seu cadáver. Uma terceira criatura ficou em seu lugar, seu corpo sem vida, quebrado e ensanguentado no tapete. Seus braços e pernas estavam mutilados e torcidos como galhos quebrados, seu rosto impossível de reconhecer. Se você esperava obter uma descrição adequada dessas coisas, eu sinto muito. Agora você sabe por que isso não vai acontecer. Prefiro morrer a permitir que alguém recrie aquele desenho. Deus me livre de alguém postar o esboço dessa coisa na internet. Terror nem começa a descrever o que eu estava sentindo, cara a cara finalmente com essa coisa. Mas ficou pior quando ouvi a janela quebrar e a porta abrir. Todas as 3 criaturas de pé na minha sala de jantar, olhando para mim enquanto eu estava sentado, olhando para o cadáver mutilado da minha namorada. As criaturas pararam e esperaram. E esperaram, e esperaram, até que finalmente me levantei. Fui até a geladeira, peguei uma cerveja, me sentei na cadeira e bebi com calma. Não sei que tipo de força de vontade primordial eu tinha naquele momento, que tipo de impulso ou força mental eu tinha durante os piores minutos da minha vida, mas depois que o fiz, as criaturas foram embora. Em um piscar de olhos, o corpo foi removido e o sangue foi limpo. Alguns dias depois, fui chamado à delegacia para ajudar a esclarecer sobre meus amigos desaparecidos. Contei muito pouco a eles. Edu, André e minha namorada estão entre uma lista cada vez maior de pessoas desaparecidas. Eu me pergunto quantos outros estão desaparecidos pelo mesmo motivo. Quantas pessoas inocentes estão na prisão, culpadas pelos crimes desses monstros. Eu precisava contar sobre isso. Preciso avisar as pessoas. Elas não se escondem mais de mim. Elas estão por toda parte. Você não poderia compreender por quantos você passa todos os dias, quantos estão observando você enquanto você dirige para o trabalho. Você não tem ideia de em quantos cantos escuros eles se escondem e de quantas janelas eles ficam do lado de fora. Você não viu a quantos telhados eles se agarram e em quantas multidões eles estão. Se você compartilhar isso com alguém que você ama, certifique-se de que eles ouçam deitados. Lembre-os de assistir isso em um celular e diga a eles que segurem o aparelho a pelo menos 15 centímetros do rosto, porque na maioria das vezes, você não está sozinho.
A minha mãe sempre me fazia brincar de pique-esconde com ela. Era só ela e eu, e começávamos o jogo às 9. Todas as vezes, sem falhas, ela me dizia para ignorá-la durante o jogo. Ela me dizia que tentaria me enganar de propósito, mas, sabe, se você realmente quer enganar alguém, por que dizer isso? Nós brincamos no parque. Eu pensei que isso era normal. Eu sabia que outras famílias não faziam isso, mas, ao mesmo tempo, achava que não havia nada de errado em fazermos a brincadeira. Eu gostava do parque, afinal. Durante a noite, o ar estava tão fresco e silencioso, e as árvores pareciam maiores do que o normal. Ela contava até 100, me dando tempo suficiente para fugir. Minha competitividade geral sempre me fez fugir e o mais longe que pude. Eu encontraria algum espaço atrás de muitas árvores e me deitaria. O parque era grande, mas de alguma forma minha mãe sempre conseguia passar por mim pelo menos 3 vezes nesses 20 minutos. Eu sempre a ouvia falando quando ela passava por mim. Sai, Clara. Clara, por favor, aparece. Eu tô cansada desse jogo estúpido, Clara. Tá frio, eu só quero ir pra casa. Eu a ignorava. Quando começamos com os jogos, eu tinha sido boba o suficiente para deixar o meu esconderijo. O rosto da minha mãe imediatamente se transformou em fúria. Ela se aproximava e me agarrava com força pelo ombro enquanto me repreendia implacavelmente. Eu disse para você não me ouvir. Ela me arrastava de volta pro carro e me ignorava até o dia seguinte, quando brincávamos. Eu não sabia por que ela fazia isso. Depois que parei de ouvi-la durante os 20 minutos de jogo, isso não me enganava mais. Eu sabia que ela estava mentindo e simplesmente parecia um desperdício de fôlego e energia continuar chamando por mim. Ela ficou com raiva quando me descobriu. O parque era um lugar enorme e se ela se escondesse em algum lugar, eu nunca a encontraria, mas de alguma forma, a minha mãe era excelente em me rastrear. Era como se ela tivesse me cheirado e estivesse me caçando. Em vez de ficar com raiva de mim, ela criticava. Ela suspirava alto e seus olhos lacrimejavam antes de caminhar desanimada até o carro. Isso me dava a pior sensação de todas. Uma vez, ela me encontrou depois de apenas 2 dias e começou a soluçar. Eu não entendi. Senti uma vontade enorme de vencer. Eu precisava disso. Então comecei a ser criativa. Eu me escondi nos arbustos. Eu mudei minha roupa para ser mais verde e preto e geralmente mais discreto entre as folhas. Subi no alto das árvores, então seria difícil me ver do chão. Aprendi a ficar parada muito, muito quieta. E quando eu ganhava, a minha mãe dava um sorriso. Não era um sorriso de felicidade, nem um sorriso de prazer. Era mais um sorriso aliviado. Mas eu me sentia muito orgulhosa quando via. Iríamos para casa e eu teria facilidade em conseguir dormir. E então, o meu pai veio. Um dia, quando voltei da escola, o vi conversando com a minha mãe. Ele quase nunca estava em casa. Na verdade, eu o vi 2 vezes em toda a minha vida e minha mãe nunca falou muito sobre ele. Ele era realmente apenas um estranho para mim. Percebi a expressão no rosto da minha mãe imediatamente. Era pálida, branca, trêmula, olhos arregalados. Eu não conseguia ouvir o que ele estava dizendo, então me aproximei deles. Claro, a conversa deles parou assim que eu parei. Bem, meu pai parou de falar. A expressão da minha mãe permaneceu a mesma. Ele se virou para mim e sorriu de um jeito estranho. Isso me fez recuar com desgosto. Achei normal, afinal, era assim que meus colegas agiam. Mais tarde, naquele mesmo dia, quando meu pai estava no banheiro, minha mãe se aproximou de mim sussurrando. Não saia, nem mesmo depois de 20 minutos. O meu pai ficou muito enérgico logo antes de dormir. Pensei em pular todo o lance de esconde-esconde. Minha mãe parecia muito doente e, olhando para o relógio, disse: Vamos dar uma volta no parque. Percebi imediatamente que ela não mencionou o esconde-esconde. Bom, por que não? Tomar um pouco de ar fresco, talvez? Tudo bem, ele disse. Eu gosto deles ativos de qualquer maneira. O que diabos ele quis dizer com isso? A mamãe me disse para me mexer com apenas um olhar e entendi o que ela quis dizer imediatamente. Coloque roupas que ajudem a se esconder. Feito isso, entramos no carro e fomos até o parque.
Minha mãe ficou em silêncio o caminho todo, mas o meu pai cantarolava. Caminhamos juntos no parque por um tempo, meu pai resmungando sobre o trabalho. Eu não me lembro muito disso. Honestamente, não parecia nenhum trabalho que eu já tivesse ouvido. Então, de repente, minha mãe apontou para uma árvore ao longe. Percebi que era a mesma árvore que ela me encontrou escondida atrás da última vez que ela me pegou. Essas árvores ficam muito velhas, então elas morrem. É uma pena que estejam presas num lugar, incapazes de escapar do vírus. Ela estava dizendo: vá embora e se esconda. A morte é o caminho de todas as coisas vivas, disse o papai. Não há necessidade de temê-la. Eu acho que vi um esquilo naquela árvore, eu disse. Eu vou dar uma olhada. Eu desapareci na floresta. Cresci conhecendo bem o lugar. Cheguei atrás de uma colina antes de mudar de direção e me afastar. Fiz questão de tentar me mover nos pontos que não deixariam marcas. Eu precisava me afastar antes que eles percebessem que algo estava acontecendo. Pensei em subir em uma árvore e me esconder ali, ou em mergulhar em alguns arbustos. As árvores só eram eficazes se as pessoas não verificassem. Os arbustos funcionariam muito bem, mas você teria uma visão pequena dos arredores. Eu escolhi os arbustos, pulando neles e tentando controlar minha respiração. Depois de alguns minutos, ouvi meus pais andando à distância. Clara! Papai gritou. Onde você está, querida? Se você estiver machucada, é só falar que a gente te ajuda. Clara! Disse a mamãe. Clara, você pode me ouvir, querida? Meu coração batia mais rápido. Eu sabia que não deveria deixar os arbustos. Essa era a pior coisa que poderia acontecer. Eu mantive minha respiração sob controle enquanto eles se afastavam cada vez mais de mim. Então, eles voltaram. Por favor, Clara, seu pai não é perigoso. Por favor, sai. Clara, é sério, eu preciso ir embora logo. Por favor, sai. Clara, onde você tá? Chega de brincadeira, tá bom? Chega. Aparece agora, disse o papai. Suas vozes eventualmente desapareceram. Fiquei ali, na mesma posição, quase uma hora inteira. Meu corpo começou a doer e eu podia sentir insetos rastejando na parte de trás da minha perna. Eu realmente queria deixar aquela posição. Ouvi um graveto estalar ao longe e veio de trás de mim. Eu não tinha ouvido suas vozes, apenas pararam de falar. Isso me deixou apavorada e senti que precisava me virar e dar uma olhada, mas sabia que isso me denunciaria. Clara, para com essa merda e aparece. Eu fiquei totalmente em silêncio. Clara, por favor, aparece logo. Sua voz estava ficando cada vez mais desesperada, mas gutural. Felizmente, parecia estar a cerca de 70 metros de mim, mas ela estava se aproximando. Clara, disse a mamãe, eu tô ficando cansada. Eu só quero ir pra casa, comer e dormir. Eu fiquei em silêncio enquanto a voz ficava mais alta. Ela estava se aproximando de mim. Eu sei que você tá por aqui ainda. É só um momentinho antes de eu te encontrar. Eu vou arrancar sua pele. Eu vou começar com seus bracinhos, arrancando a sua pele com uma faca, como se eu estivesse descascando um caranguejinho. Aposto que vai sair muito sangue e você vai gritar. Eu não vou conseguir me concentrar, mas isso não é o problema. Eu posso mudar para o seu outro braço. Ela se aproximou. Você não vai gostar. Eu certamente não gostaria, mas eu não sou tão estúpida e nojenta como você, Clara. Não. Eu tô feliz por não ser uma criatura imunda como você é. O único bem que você pode servir é estando dentro da minha barriga, me alimentando. Eu vou te encontrar. A voz estava a apenas 20 metros de distância. Você vai se arrepender de não ter saído. Apenas 10 metros. Sabe, eu não como os ossos. Eles ficam presos na minha garganta. Mas não posso deixá-los. Provavelmente eu vou levar para casa comigo e chupá-los. Eles têm um gostinho bom, você sabe. Vai ser perfeito. 2 metros. Ela riu. Ela me encontrou? Ah, não. Eu debati se deveria ficar parada e esperar pelo melhor, ou se deveria olhar para trás. Meu medo estava me matando. Eu tinha que saber, mas sei que olhar faria barulho. Não, eu tinha que ficar parada.
Eu sei onde você tá, ela disse. Merda. Mas então ela começou a se afastar do meu lugar. Eu vou chupar esses seus 2 olhinhos antes de engolir. Eles são melhores inteiros e eles estão sempre úmidos e moles, então eles descem pela garganta facilmente. Se não, sempre tem mais sangue. Ah, uma boca cheia de sangue quente. Existe uma sensação melhor. Eu fiquei imóvel a noite toda, mesmo depois de ter certeza de que eles tinham ido embora. Foi só quando o sol estava acima de mim e podia ouvir outras crianças que me levantei. Uma criança pulou para trás e gritou. Ela deve ter ficado realmente apavorada. Então, fiz o meu caminho de volta para casa. Papai não estava lá, mas a mamãe estava. Ela me abraçou. Na escuridão profunda da floresta. Eu tropecei e caí com força em uma pedra que não consegui ver. Muito provavelmente, meu tornozelo estava quebrado. Tentei ficar de pé, mas não adiantou. Ele me pegaria se eu continuasse em direção à estrada. Precisava ir para outra tática. Sentei-me, me escondendo atrás de uma árvore e tentei sufocar a minha respiração. Momentos depois, seus passos estrondosos se aproximaram e o som de folhas esmagadas sob os pés se aproximou, e sua respiração rosnante cada vez mais perto. Sem parar ou protelar, passou correndo e as respirações e os trovões desapareceram na distância. O alívio me encheu. Usando a árvore para ficar de pé, improvisei uma muleta com um galho de árvore e manquei de volta para o outro lado. De volta para a cabana com seus telefones e suas armas. Olhei para as pegadas monstruosas de meu perseguidor e estremeci. E pensar que estava tão perto. Eu olhei para cima e vi uma coisa completamente diferente. Antes que me envolvesse em dentes e cartilagem, um pensamento final e irritante me guiou para casa. O primeiro estava me perseguindo ou fugindo também? Nas costas. Era uma vez um casal que não fazia nada além de brigar um com o outro. Uma noite, depois de uma briga particularmente grande, o pai, acidentalmente, matou sua esposa. Para esconder o crime, ele a enterrou no quintal e fingiu que nada aconteceu. No dia seguinte, o filho de 5 anos perguntou se eles poderiam ir a um parque próximo. O pai obedeceu e brincou com a criança. No entanto, o filho continuou perguntando ao pai por que a mamãe não se juntou a eles. O pai apenas disse a ele que ela estava cansada. Enquanto iam para casa, o pai perguntou ao filho se ele havia se divertido. A criança respondeu que se divertiu, mas teria sido melhor se a mamãe também brincasse com ele. O pai repetiu que ela estava muito cansada. Foi quando o filho perguntou: "Ah, é por isso que você carregou ela nas costas o dia todo, papai?" Desconhecido. Ele pega uma faca na cozinha e revista silenciosamente a casa. Ele precisava saber o que estava causando os ruídos que estavam sobrecarregando sua vida. Todos os gritos e súplicas o estavam deixando louco. Ele acaba no porão escuro como breu. Ele percebe o cheiro podre e hesita um pouco antes de acender as luzes. A visão de corpos alinhados nas paredes o faz engasgar. Aterrorizado, ele se vira para subir as escadas, apenas para ver um homem olhando para ele pela janela do porão. Um homem com cabelos despenteados, olhos enlouquecidos e roupas rasgadas e cobertas de sangue. Forçando a bile que subiu à sua garganta, ele luta para manter a compostura e ataca o estranho com sua faca. Foi quando percebeu que era um espelho. No calor dos vagalumes.
Quando eu era menino, morava com a minha mãe em uma velha casa na Geórgia. Era pequeno e a maior parte estava bastante gasta, mas o preço pedido era barato e precisávamos de uma casa. Não era de todo ruim, porém o lugar tinha um quintal bem grande e hectares de floresta atrás dele. Em um dia particularmente quente de verão, eu estava sentado brincando com meu cachorro, Marley, enquanto minha mãe estava saindo para o trabalho e discutindo as orientações usuais com a babá. Eu volto lá para as 11. Lembro-me dela dizendo: certifique-se de que ele esteja na cama às 10. A babá assentiu e sorriu quando minha mãe se despediu de mim e fechou a porta. Agora éramos apenas eu, Marley e a babá. Eu vou fazer algumas coisas, disse a babá, ao que acenei com a cabeça sem erguer os olhos. Acho que é aqui que menciono que essa babá era uma idiota. Depois que minha mãe saía para o trabalho, ela educadamente se desculpava por ter que sair de casa, voltando bem a tempo de receber seu pagamento. Mas nunca reclamei. Nunca tive medo de ficar sozinho, e que criança não gosta de não ter regras por um tempo? Passei a maior parte do dia jogando Game Boy ou perseguindo Marley pela casa. Quando o sol caiu, chegou a hora da minha atividade de verão favorita: pegar vagalumes. Não sei dizer porquê, mas eu era tão fascinada por vagalumes e gostava de tê-los como animais de estimação. Peguei um velho pote de conserva debaixo da pia e saí pela porta de tela rangente para a varanda dos fundos. Marley seguindo em meus calcanhares. Fui recebido pelo som avassalador de insetos zumbindo por todo o quintal. Desci os degraus de madeira do deck e comecei minha busca por vagalumes. Procurei as fracas luzes brilhantes pelo que pareceram horas, arrastando os pés pela grama no ar quente da noite. De repente, eu vi o maior vagalume que eu já tinha visto, piscando ao redor da velha cerca de arame enferrujado, bem nos fundos. Com a jarra na mão, corri atrás dele, Marley latindo atrás de mim. Logo cheguei à cerca quando o vagalume começou a recuar para a floresta. Eu não estava prestes a voltar de mãos vazias, então escalei a cerca com um pouco de dificuldade e entrei na floresta. Marley choramingou do outro lado enquanto eu passava por velhos troncos cobertos de musgo, folhas estalando sob meus pés conforme eu avançava, seguindo a luz amarela brilhante. A floresta parecia que eu havia entrado em outro mundo. As árvores eram enormemente altas e as folhas no topo protegiam a entrada de qualquer luar. Quando comecei a sentir que tinha ido longe demais, olhei para trás para encontrar as luzes brilhantes da varanda da minha casa, mas não consegui ver nenhum vestígio delas. Eu tinha sido engolfado pela floresta. Eu não conseguia mais ouvir o zumbido dos insetos. Estava silencioso agora. Olhei para frente novamente para encontrar o vagalume se aproximando. Eu precisava pegá-lo agora, apenas para usá-lo como uma luz para encontrar meu caminho de volta. Eu mergulhei nele com minha jarra e peguei o ar. Assustado, o vagalume começou a flutuar para cima, piscando sua luz amarela enquanto subia. Ele continuou indo cada vez mais alto fora do meu alcance e eu o segui com meus olhos. Subiu pelas altas árvores e, de repente, eu vi. Eu vi tudo. Corpos. Centenas de corpos retorcidos, homens e mulheres, meninos e meninas, pendurados como marionetes nos galhos, iluminados apenas pela luz do vagalume. Eu não conseguia me mover, paralisado pelo medo. Eu podia ouvir tudo: o rangido das cordas, o gemido das velhas árvores e os passos próximos. Eu me escondi atrás de uma árvore, tentando acalmar a minha respiração ofegante. Eu tinha ido longe demais, pensei, e agora ia viver lá em cima como outro fantoche. Eu não sabia o que fazer, se corria ou esperava, mas os passos se aproximavam. Ele sabe que eu tô aqui, pensei. Não havia como não ter me ouvido chegando. Reunindo toda a minha coragem, me desvencilhei da árvore e corri na direção de onde vim, arrancando folhas enquanto avançava. Eu podia ouvi-lo me perseguindo, seus pés batendo na terra ritmicamente. Enquanto avançava, eu corri mais rápido do que nunca na minha vida. Não conseguia evitar que as lágrimas caíssem enquanto o vento batia no meu rosto. Eu nem tinha me despedido da minha mãe quando ela foi embora. Como eu esperava,
As luzes da varanda dos fundos brilhavam na escuridão à minha frente. Eu podia ouvir Marley latindo e sabia que logo eu encontraria a velha cerca enferrujada. Lembro-me de pensar que escalar a cerca me atrasaria, mas era o único jeito. A terra trêmula foi se aproximando e a ponta do meu sapato pegou uma raiz e eu escorreguei, caindo de barriga para baixo. Eu me atrapalhei de costas e comecei a chutar para longe do contorno fraco que se aproximava. Agarrei meu pote de vidro e o joguei com toda a força que pude na madeira negra. Ouvi um baque e me levantei. Encontrei a cerca e saltei para o meu quintal. Gritei pelo meu cachorro e nós dois corremos para o convés e entramos, trancando a porta enquanto corríamos. Subi correndo para o meu quarto e levei Marley comigo. Tranquei a porta e empurrei uma cadeira contra ela. Eu desabei na minha cama com as luzes acesas. Eu verifiquei o relógio. Eram 10h33. O alívio tomou conta de mim. Eu estava seguro agora e logo minha mãe estaria em casa. Talvez fosse a adrenalina deixando o meu corpo, porque de repente fiquei muito cansado. Eu não queria dormir, mas não pude lutar contra isso. Desmaiei na minha cama, com as luzes acesas e Marley ao meu lado. Acordei repentinamente no meio da noite, em um quarto escuro como o breu. As cobertas estavam sobre mim. Então, imaginei que a mamãe tinha voltado e verificado como eu estava. Eu estava suando sob o edredom quente e virei para o outro lado. Foi quando eu vi um rosto a centímetros do meu, com a pele branca esticada sobre o crânio. Sua figura alta e magra estava curvada e debruçada sobre a minha cama. Seus olhos sem pálpebras me observavam, me estudando. Eu queria recuar ao vê-lo, mas não conseguia me mexer. De repente, tudo mudou. Acordei ofegante. As luzes do meu quarto estavam acesas e a cadeira ainda encostada na porta. Marley levantou a cabeça e olhou para mim. Meus olhos se desviaram para o relógio. 10h46. Eu ouvi a campainha tocar e corri escada abaixo até a porta da frente, abrindo-a e caindo nos braços da minha mãe, chorando. E agora eu estou aqui, sentado, 10 anos depois, em um saguão lotado de pessoas porque não suporto ficar sozinho. Lembro-me da minha mãe viajando para a floresta no dia seguinte contra minha vontade, voltando apenas para dizer que não viu nada. Meu cérebro me pregou peças na calada da noite, ela disse. Eu não acreditei na época e não acredito agora. Não há uma noite que eu não pense nisso, que uma noite vou acordar para ver aquele rosto horrível de novo, e dessa vez não será um sonho. O que mais me assusta é pensar que naquela noite quente de verão, 10 anos atrás, fui eu quem fugiu. A marionete que ele não conseguiu manter. Perda de tempo. Nunca tive um bom relacionamento com meu sogro e minha sogra. É evidente que eles se cansaram de mim. Dizem ao meu marido que ele está perdendo tempo comigo e que há outra mulher esperando para se apaixonar por ele, se ele tiver coragem de me largar. Eles dizem a ele que seu amor por mim o está deixando louco e que sou capaz apenas de trazer miséria à sua vida. Eles dizem todas essas coisas dolorosas. Não há dúvida de que ele me ama, porém, e sei que sempre me amará. É uma pena que seus pais nunca nos entendam. Talvez estejam amargurados porque não posso ter filhos. Por que isso deveria importar para eles, afinal? O que importa é que sou irremediavelmente dedicada ao meu marido. Eu o consolei quando ele perdeu a irmã, mesmo que ela sempre tenha sido uma vadia. E vou consolá-lo depois de levar seus pais ao suicídio. Hoje marca o 5º aniversário que celebramos juntos no cemitério. Ouvido. A minha namorada Lia geralmente dorme de lado, me dando acesso perfeito aos seus ouvidos. É tão errado querer ser a principal fonte de alegria na vida de quem você ama. Quando eu olho para o rosto dela,
fazendo caretas no ritmo da merda que ela chama de música, parece uma adaga torcendo no meu coração. Deus sabe que eu tentei elevá-la. Não cheguei de forma leviana a essa decisão. Coloquei Sonata ao Luar, 4 estações de Vivaldi, ou uma transição fácil para os clássicos. Ela esperou pacientemente que eu explicasse por que eles eram tão bons. Então ela disse: "Nossa, Cláudio, você é tão snob. Cada um escuta o que quiser. Eu não entendo por que isso te incomoda tanto. Quer dizer, não é como se eu estivesse ouvindo Ed Sheeran ou Katy Perry. O rock clássico é ótimo, todo mundo sabe disso. Você não foi jovem alguma vez na vida? A música dos anos 90 estava em todo lugar. Você não ouvia, sei lá, Guns N' Roses naquela época?" Eu fiquei furioso, mas me controlei. Eu ri alegremente. Axl Rose? Ah, Lia, pelo amor de Deus, não me diz que você paga pau pra uma aberração como esses roqueiros de meia idade. Ele é um idiota e violento. Todos aqueles deuses do rock eram apenas um bando de pedófilos pervertidos. Não era você quem se dizia feminista? Ela franziu a testa. Olha, eu não tenho uma queda pelo Axl Rose, e eu nunca disse que aprovava o estilo de vida deles. Eu só gosto das músicas. Ah, eu acho que isso coloca você numa posição bem hipócrita. Eu tentei manter o meu tom brincalhão. Ai, tá bom, não vamos brigar por causa de música, Cláudio. É tão bobo. Infelizmente, o bom Deus nos deu fones de ouvido, para que a gente possa cada um fazer o que quiser. E ainda assim, apesar dos fones de ouvido, isso me incomodava. Vê-la malhar, andar pela cozinha, pintar as unhas sabendo que ela estava ouvindo aquela música. Vê-la mexer os lábios e jogar a cabeça para trás e balançar de um lado para o outro ao som de uma música que eu não fazia parte. A minha namorada, Lia, geralmente dorme de lado, me dando acesso perfeito aos seus ouvidos. Com cuidado, espremi 2 gotas de veneno. Não mais, porque quero que o processo da perda auditiva seja muito gradual ao longo de meses. O veneno está funcionando. Eu sei o quão alto ela está aumentando a música que ela tanto adora. Ela mencionou a necessidade de consultar um médico hoje. Ela tem que pedir às suas colegas que repitam cada vez mais alto. Não há nada que os médicos possam fazer nessa fase. Sua perda auditiva é incurável e meu veneno inteligente e indetectável. Dentro de algumas semanas, no máximo, ela ficará completamente surda. Eu vou voltar a aprender a língua de sinais. Incrível que você pode aprender online, de graça. Eu preciso estar pronto para apoiar a minha querida Lia como o bom namorado que sou. Se ela não quer ouvir música comigo, insistindo em ser tão inculta, obviamente, ela não merece ouvir nada. Onde mora o verdadeiro horror. Cada pequena cidade no país tem aquela casa assustadora na esquina que é supostamente mal assombrada. Eu amo essa merda. Eu como casos assim no café da manhã. A minha cidade não é diferente. Chama-se Mansão Caldwell e supostamente os fantasmas de um homem, uma mulher e um bebê assombram a residência. Eles foram queimados vivos enquanto dormiam. Havia outra criança também, uma garotinha chamada Susan, cujo corpo nunca foi encontrado. Eles morreram em tormento e agonia em 1º de junho de 2010. À meia-noite de 1º de junho de 2015, invadi a casa abandonada deles. Ninguém ousava morar lá, apenas alguns poucos corajosos já se aventuraram lá dentro. O lugar estava frio como osso. A minha lanterna mal penetrava na escuridão. Comecei a tremer enquanto subia a escada empoeirada. A escada parecia durar uma eternidade. Eu comecei a cansar. Finalmente, cheguei ao topo. Ficou ainda mais frio e pude ouvir uma estranha melodia vindo de um dos quartos. Meu coração começou a bater forte quando me aproximei da porta. Eu abri e vi 2 formas escuras, amontoadas sobre um berço. A melodia parou. Eu ouvi um bebê começar a chorar, baixinho a princípio, depois um gemido penetrante. Gavinhas escuras se estenderam, me cercando. Então, começaram a circular em velocidades absurdas. Fui pego em um tornado sobrenatural. Tornou-se difícil respirar. Então, uma risada perfurou a atmosfera, crescendo
As aparições pularam para trás, rugindo de ódio. O pequeno ficou em silêncio. A risada era minha. Fiquei impressionado com o quanto os fantasmas de Caldwell pareciam crescer em seu poder e em seu ódio. O ódio deles por mim. Peguei algumas fotos recentes de sua amada Susan, amarrada, amordaçada, anormalmente suja. Ela estava quase cega por viver na escuridão total por 5 anos. Eu gosto de voltar a cada aniversário para deixar o senhor e a senhora Caldwell saberem como está a filha deles. Eu gosto de mostrar ao bebezinho Caldwell como está a sua irmã. Ela não está muito bem. Não muito bem. Mas uma vez acendo uma chama na casa deles, as fotos de Susan rapidamente se tornam uma conflagração, iluminando tudo o que eles perderam. Seu tormento não terminou com sua morte. Apenas começou. Eles não podem me prejudicar em sua forma fantasmagórica, mas eles podem me entender. O verdadeiro horror não está nas correntes sacudindo a noite. Não é um gemido cacofônico, nem objetos desencarnados flutuando no ar frio. O verdadeiro horror está no coração dos homens vivos. Alguns mitos sobre vampiros. Então você é um vampiro. Sim, isso mesmo. O estranho tomou um gole trêmulo de seu copo, que estava cheio de sangue quente. Obrigado de novo por me deixar entrar. Sem problemas, você parecia muito machucado. Mas se você é um vampiro, como você caiu na minha casa quando eu abri a porta? Como se, sei lá, eu não tivesse que dizer verbalmente que você pode entrar? Existem muitos mitos. Sua tez pálida estava ganhando cor rapidamente e alguns dos arranhões em seu rosto estavam se fechando enquanto ele tomava mais goles de sangue. Não precisamos pedir para entrar nas casas. É que por um período todos os vampiros foram ensinados a serem muito educados para tentar fazer com que os humanos tenham medo de nós. Bem, acho que deu certo. Você não parece muito assustador. Obrigado. Pode colocar mais um pouco, por favor? Ele estendeu a xícara e eu a enchi com o meu bule, que continha bolsas de sangue que ele havia me pedido para reaquecer. Mas vocês podem se transformar em animais, certo? Animais? Ele soltou uma risada. Sim, eu esqueci totalmente disso. Nós controlamos a mente dos animais para agir como distrações. Não podemos realmente nos transformar neles. Os humanos simplesmente não são bons em perceber que o vampiro mergulhou em um arbusto em vez de se transformar em um rato. Podemos voar e ir embora. Ele pairou um pé fora do sofá para provar o seu ponto. Então caiu de volta com um chiado, agarrando-se às feridas do estômago que, mesmo depois de meio litro de sangue, ainda não cicatrizaram. Apenas uma crosta. Então, o que fez isso com você? Eu achei que vocês pudessem, sei lá, se curar de qualquer coisa que não fosse uma estaca de madeira. Novamente, outro mito. Podemos morrer por sofrer muito dano. Caso contrário, não teríamos perdido tantos na Segunda Guerra Mundial. E essa coisa de estaca de madeira é uma besteira completa. Os reis medievais simplesmente não podiam admitir que não tinham como nos derrotarem mano a mano, e disseram isso para que seus exércitos parecessem menos ruins enquanto os estávamos massacrando. Espera, então são todos mitos? Como se tudo o que sabemos sobre vampiros estivesse errado? Não. Existem seres que precisam ser convidados para as casas. É que os humanos quase nunca os encontram, então vocês não sabem o que são. Como o quê? Eu me virei e deixei cair o bule. Alguma coisa estava parada na minha porta. Era enorme, pelo menos 2 metros de altura. As presas saltavam dos lados de sua boca e ele se contorcia terrivelmente, algo semelhante a uma vítima de convulsão. Seus braços eram finos como ossos, mas um olhar, e eu sabia que era forte o suficiente para derrubar a minha casa até as raízes se quisesse. Seus olhos profundos e sem alma estavam fixos no homem no meu sofá. Ficou claro pela inteligência dele, pelo ódio dele, que não queria nada além de matar.
Esses são os nossos predadores. E eles não costumam ir embora fácil. Eu olhei para o Bully no chão. Você vai derramar o uísque. Você vai derramar o seu uísque. O homem de jaqueta sorriu. Eu fiz esse truque mais de 1000 vezes. Eu sorri de volta, girando o coquetel em volta do meu pulso e de volta para minha boca. E eu nunca derramei o meu. O copo rachou. O uísque escorria pelos meus dedos. O homem de jaqueta bomber ergueu os olhos para o relógio e em seguida para a cerveja. Ele suspirou e estendeu a mão. Travis Mosby. Eu me apresentei e estremeci. Seu aperto era mais frio do que uma garrafa gelada. Do que você mais tem medo, estranho? Sei lá, morte, eu acho. Eu assinei a certidão de óbito da minha mãe há menos de 1 hora. Eu não conseguia ir para casa, enfrentar as perguntas de meus filhos e a simpatia da minha esposa. É por isso que eu vim a esse bar sem saída, para ver se a fumaça do uísque era mais forte do que o cheiro de desinfetante hospitalar. A morte não é nada comparada à eternidade. Travis zombou. Então, era isso. Ele era mais um maluco. Eu deveria ter esperado isso em um bar como esse. 1000 vidas atrás, ou talvez até mais, eu estava sentado nessa mesma banqueta, tomando a minha 7ª cerveja. Exatamente como eu estou agora. Travis continuou divagando. Às 10h53, eu cambaleio para fora e entro no meu Range Rover. Às 11h17, eu bato em um SUV com 2 crianças dentro e uma babá de 19 anos atrás do volante. Eu e as crianças morremos com o impacto. Aquela babá, porém, ela demora alguns dias, com uma dor excruciante. Isso é bem bizarro. Eu balancei a cabeça. Mas não explica como você sabia sobre o meu copo. Eu me perguntei se ele tentaria me agarrar se eu apenas me afastasse. Você não entendeu? Aquelas crianças, aquela babá. Travis acenou com uma mão envelhecida. Eu não sei onde estão agora, mas eu sei onde eu estou. Eu estou aqui, revivendo o que eu fiz, de novo e de novo. Eu me lembro de tudo, mas não importa o que eu faça de diferente, eu sempre acabo atrás do volante daquele Range Rover, às 11h17. Então, por que você está me dizendo isso? É que esse é o seu 4º uísque em menos de 1 hora. Em cerca de 1 minuto, você vai receber uma mensagem da sua esposa perguntando onde você está. Você vai começar a se sentir culpado. Você vai querer dirigir para casa imediatamente. A partir desse ponto, você terá uma escolha. Pode pagar caro por um táxi, ou pode tentar dirigir. Se você pegar o táxi, vai dormir no sofá, e ao acordar, vai ver uma reportagem no noticiário da manhã sobre uma babá e 2 crianças mortas por um motorista bêbado, às 11h17. Se você tentar dirigir por outro lado, bem, digamos que a gente se vê aqui de novo, amanhã. O meu telefone tocou. Meu rosto ficou pálido quando li a mensagem da minha esposa. Travis Mosby sorriu. Ele levantou o copo para mim, uma saudação final, enquanto eu pagava minha conta e corria para fora. E eu chamei o primeiro táxi que vi para me levar para casa.